Você já se sentiu invisível para a prosperidade? Já clamou aos céus por uma ajuda financeira, mas sentiu que as suas palavras se perdiam no vazio? E se eu te dissesse que a culpa não é da sua fé, mas da oração que te ensinaram? E se existisse uma versão do Pai Nosso que não foi feita para pedir, mas para comandar? Uma versão de poder, um Pai Nosso proibido que, segundo textos antigos, contém um código de ativação capaz de forçar a matéria a se reorganizar e fazer o dinheiro aparecer na sua vida em até 24 horas. O que você está prestes a ouvir não é a reza do servo que espera, é o decreto do Filho que comanda a criação. Antes de ativarmos este poder, vamos selar a nossa aliança com a vitória. O seu primeiro ato de autoridade é o seu like neste vídeo. Sinta que com este clique você está a assinar o seu decreto de libertação. Agora, com a mesma certeza, vá aos comentários e escreva a declaração que te posiciona para receber. Eu tomo posse do poder do Pai Nosso proibido. E se você decidiu que a sua vida de súplicas acabou, inscreva-se no canal Riqueza e Prosperidade Divina, pois aqui nós não pedimos, nós decretamos. E antes de começarmos, um aviso final e crucial. As orações que fazemos aqui são as armas para a batalha do dia. Mas toda guerra precisa de um arsenal, de um quartel-general. Se você está realmente sério sobre a sua vitória, se você se recusa a perder mais uma batalha por falta de munição, então o seu lugar é no nosso aplicativo, Riqueza e Prosperidade Divina. Lá, você não tem apenas uma oração. Você tem um arsenal completo para cada inimigo, planos de batalha de 7 dias e um socorro de emergência para os momentos de sufoco. O link para baixar o seu arsenal está fixado no primeiro comentário. É gratuito. Termine esta batalha aqui e depois junte-se a nós na sala de guerra. Agora, prepare o seu espírito, feche os seus olhos, respire fundo e sinta a sua identidade mudar de pedinte para herdeiro. Ao soltar o ar, expulse a dúvida. Esqueça o Pai Nosso que você conhecia. Prepare-se para decretar a versão que o inferno rezava para que você nunca descobrisse. Vamos começar. Meu Deus, meu Pai, eu me apresento diante de Ti, mas algo mudou. A minha antiga identidade, a do órfão espiritual que se aproximava com medo, com a cabeça baixa, com a voz trêmula de quem não se sente digno, morre neste exato momento. Eu me recuso a continuar a ser o servo que se aproxima do trono apenas para pedir as migalhas que caem da mesa do rei. Hoje, eu me levanto na minha verdadeira identidade, a de filho amado, de príncipe, de herdeiro legítimo de todo o teu reino. A minha voz não é mais a voz do medo, é a voz da autoridade. A minha postura não é mais a da súplica, é a da reivindicação. Eu não venho mais repetir palavras vazias, orações decoradas que se tornaram meros rituais sem poder, que o inferno já não teme mais. A era da reza automática, da fé passiva, do pedido sem convicção, acaba agora. Hoje eu não recito, eu ativo, eu não peço, eu comando. Com a revelação que a tua luz me deu, eu entendo agora que a oração que o teu próprio Filho nos ensinou não é uma simples reza. É um código, é uma chave, é uma sequência de ativação de poder. E hoje, com a autoridade de herdeiro que flui no meu sangue espiritual, eu vou ativar este código, não para pedir, mas para manifestar a minha vitória. Pai nosso que estais nos céus, e eu não repito estas palavras como um papagaio. Eu as declaro como a minha certidão de nascimento, como a prova da minha linhagem real. Eu entendo agora que Pai não é um título de respeito, é a minha herança. E céus não é um lugar distante, é o endereço do meu tesouro. Eu reconheço com uma clareza que estremece a minha alma que o teu trono, o centro de comando do universo, não é um trono de escassez, não é um trono de limitações.
É um geyser de abundância infinita, uma fonte que jorra ouro, diamantes e oportunidades. No teu reino, a pobreza é uma blasfêmia, a dívida é uma ilegalidade, a falta é uma mentira. A atmosfera do céu é de opulência, de fartura, de uma riqueza tão avassaladora que se torna a própria matéria da realidade. E se eu sou teu filho, se o teu sangue real corre nas minhas veias espirituais, então a minha realidade na terra não pode ser diferente da realidade do céu. A miséria não é a minha herança, a luta não é o meu destino. Portanto, com a autoridade de um príncipe que entra na sala do tesouro do seu pai, eu não peço, eu não suplico. Eu reivindico o meu direito divino de viver na terra como um embaixador do céu. Eu reivindico o meu direito de manifestar aqui a abundância que já é minha aí. Eu me recuso a continuar a viver como um mendigo na porta do palácio, a implorar pelas migalhas que caem da mesa do banquete. Hoje eu chuto a porta, entro no salão e me sento na cadeira de honra que sempre esteve reservada para mim. Santificado seja o vosso nome. E como o teu nome será santificado, meu Pai? Será que ele é santificado na minha vergonha, na minha humilhação, na minha falta? Não. A religião dos homens me ensinou que a pobreza era um sinal de santidade, mas o meu espírito, agora desperto, compreende a verdade. A miséria não te glorifica, a escassez não te louva, a minha luta não te honra. Que o teu nome, o nome que está acima de todo nome, seja santificado e glorificado através da minha prosperidade avassaladora. Que cada conquista minha seja um testemunho do teu poder. Que a minha mesa farta, sempre cheia, sempre transbordante, não seja vista como gula, mas como um altar de gratidão, um outdoor da tua provisão infinita, para que todos vejam e saibam que o Deus a quem eu sirvo é um Deus de abundância. Que a minha conta bancária, que por tanto tempo foi um poço de ansiedade e vergonha, se torne agora uma fonte de milagres, com saldos que desafiam a lógica, com entradas de dinheiro que não têm explicação humana. Que cada extrato bancário seja uma profecia cumprida, uma prova irrefutável de que quem confia em ti não fica desamparado. E que a minha vida de honra, a minha capacidade de pagar as minhas contas com folga, de ajudar a minha família, de semear na vida de outros, de viver com dignidade e sem o medo do amanhã, seja o maior megafone a gritar para o mundo, para os céticos, para os que duvidam. Olhem, vejam o que o meu Deus fez por mim. Que a minha história silencie os que zombaram da minha fé e prove, de uma vez por todas, que o Deus a quem eu sirvo não é um Deus de miséria, não é um Deus de falta, não é um Deus de sofrimento. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de riqueza, de honra, de poder e de glória. E a minha vida próspera é o louvor mais alto que eu posso te oferecer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a tua vontade é a minha vitória. Por isso que toda a força que se opõe à tua vontade de me ver próspero seja agora esmagada e aniquilada. Se você também crê que a vontade de Deus é a sua vitória, declare com poder nos comentários. O dinheiro aparecerá do nada. Venha a nós o vosso reino, mas não o reino que os homens de pouca fé me ensinaram a esperar. Não um reino distante, etéreo, uma promessa para depois da morte, um consolo para a minha miséria presente. Não, eu rejeito essa interpretação. Eu me recuso a esperar pelo teu reino no futuro, enquanto vivo como um escravo no reino da escassez no presente. O tempo da espera acabou. A minha cidadania celestial me dá direitos e privilégios agora. Portanto, com a autoridade de um embaixador do céu, eu não peço, eu decreto que o teu reino de abundância avassaladora, de justiça implacável e de domínio soberano não desça sobre mim um dia. Eu decreto que ele se manifesta, que ele se materializa, que ele explode na minha vida financeira, na minha saúde, na minha família. Agora, eu dou uma ordem ao mundo espiritual,
que a atmosfera do céu, onde não há falta, não há dívida, não há doença, invada e sufoque a atmosfera da terra ao meu redor. Eu declaro que a economia do céu, onde os recursos são infinitos, onde o ouro é como pó, onde a provisão é instantânea, se torna agora e para sempre a minha única e exclusiva realidade econômica. Eu me desligo da matriz da economia humana, com as suas crises, a sua inflação, a sua competição, o seu medo. Eu me recuso a ser governado pelas notícias do telejornal. A minha provisão não vem do meu governo, não vem do meu patrão, não vem do meu esforço. A minha provisão vem do teu trono. Que a minha conta bancária deixe de ser um reflexo das limitações da terra e passe a ser um espelho da opulência do céu. Que as leis da física da escassez sejam quebradas na minha vida e substituídas pelas leis quânticas da abundância celestial. O teu reino não está a caminho, o teu reino chegou. E ele chegou na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, e ele chegou para ficar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu não peço mais apenas o pão da sobrevivência. Eu reivindico o banquete da realeza. Eu não peço apenas o que eu preciso. Eu tomo posse de tudo o que eu desejo. A casa dos meus sonhos, o carro que eu mereço, a saúde perfeita, o amor verdadeiro, a paz inabalável. Eu decreto que o banquete completo da vida me seja servido hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu libero agora o perdão a todos os que me feriram, e ao fazê-lo, eu quebro as correntes que me prendiam ao passado e abro as comportas para a restituição divina na minha vida. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E eu compreendo agora, com uma clareza assustadora, qual é a verdadeira tentação. O verdadeiro mal que me assola. Não é a tentação da carne, do luxo ou do poder, como me ensinaram. Não. A tentação mais perigosa, a armadilha mais sutil e mortal que o inimigo coloca no meu caminho é a tentação de duvidar do teu poder. É a tentação de olhar para a minha realidade de falta, para a conta bancária no vermelho, para a carta de cobrança, e acreditar que ela é mais real e mais poderosa do que a tua promessa de abundância. É a tentação de dar mais autoridade à voz do gerente do banco do que a tua voz que ecoa nos céus. É a tentação de me curvar diante do saldo negativo, como se ele fosse um Deus, em vez de me levantar sobre a certeza inabalável da tua provisão infinita. Livra-me, meu Pai, desta blasfêmia. Arranca de mim com a tua mão poderosa esta semente de incredulidade. Queima com o teu fogo consumidor toda e qualquer raiz de dúvida que ainda possa existir nos cantos mais escuros da minha alma. Livra-me, Pai, da segunda e mais humilhante tentação, a tentação de me conformar com a pobreza. Livra-me desta mentira diabólica, desta teologia da miséria que me foi ensinada, que diz que a pobreza é uma virtude e que o sofrimento me aproxima de ti. Que mentira, que insulto à tua natureza. A tua glória não está na minha falta, mas na minha fartura. A tua honra não está na minha luta, mas na minha vitória. Livra-me do espírito de conformismo que me fez aceitar as correntes da escassez como se fossem um presente teu. Eu rejeito, eu renuncio, eu vomito esta mentira agora e para sempre. A pobreza não te agrada, a minha luta sem fim não te glorifica. O meu conformismo com a derrota é uma ofensa direta à tua grandeza e ao teu poder. Por isso, livra-me da tentação de aceitar o pouco, de me contentar com as migalhas, de achar que não mereço sentar-me à mesa do banquete. Livra-me da tentação de baixar a cabeça e dizer, é assim mesmo, quando o teu desejo mais profundo é que eu levante a cabeça, erga o meu cetro de autoridade e comande a minha vitória, e finalmente livrai-nos do mal, mas não do mal que os homens temem. Não do mal que está lá fora. Livra-me do mal que é a raiz de toda a minha dor, de todo o meu fracasso, de toda a minha angústia. Livra-me do mal da mentalidade de escassez
Este é o verdadeiro diabo, o verdadeiro inimigo, o verdadeiro anticristo que opera dentro da minha própria mente. É este mal que envenena os meus pensamentos, que sabota os meus sonhos antes mesmo que eles nasçam, que me faz sentir pequeno, incapaz, sujo e indigno. É este mal que me faz olhar para a riqueza dos outros com o veneno da inveja, em vez de olhar com a admiração da inspiração. É este mal que me faz ter medo de gastar, medo de investir, medo de arriscar, medo de viver. É a voz que sussurra, e se não der certo? E se você perder tudo? É a voz que me mantém prisioneiro numa cela cujas grades são feitas dos meus próprios pensamentos limitantes. Portanto, eu não peço, eu ordeno. Com a autoridade de filho, eu ordeno que a minha mente seja agora blindada, selada, vacinada e tornada impenetrável contra este mal. Eu ergo agora uma muralha de fogo consumidor ao redor dos meus pensamentos. Eu coloco querubins com espadas flamejantes a guardar a entrada da minha mente. E eu decreto que toda a palavra de derrota, todo o pensamento de que eu não sou capaz, toda a memória de fracasso, toda a semente de não merecimento que tentar se aproximar da minha mente será instantaneamente fulminada, carbonizada, incinerada por este fogo protetor. A minha mente não é mais um terreno baldio para o inimigo plantar o seu lixo tóxico. A minha mente é agora um jardim sagrado do Éden, um solo fértil e consagrado onde apenas as sementes da abundância, da certeza, do poder e da vitória divina podem germinar e dar frutos a 100 por 1. Se você também se liberta da mentalidade de escassez, escreva com autoridade: eu sou um ímã para milagres e a minha mente é próspera. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E eu não recito estas palavras como um ponto final, como uma frase de encerramento para a minha oração. Não, eu as declaro com a força de um trovão, como a minha escritura de posse, a minha certidão de propriedade, o selo final e irrevogável que confirma a minha herança e estabelece a minha nova realidade de forma eterna. Estas não são palavras de conclusão, são palavras de coroação. Eu entendo agora que esta frase final não é um simples louvor, é a minha declaração de vitória. É a minha tomada de posse, é a justificação legal e espiritual de tudo o que eu decretei até agora. É o porquê de eu ter o direito de receber tudo o que pedi. E por que eu tenho esse direito? Pois teu é o reino. E por que o teu reino de opulência infinita, de ouro que pavimenta as ruas e de diamantes que adornam as muralhas, é a minha verdadeira pátria, a minha origem, o meu lar. Eu me recuso terminantemente a continuar a viver como um exilado na terra da miséria. Eu queimo agora o meu passaporte do reino da escassez. Eu rasgo o meu visto de permanência no vale da luta. Eu renuncio à minha cidadania do país da falta. Com a autoridade de filho, eu tomo posse da minha cidadania celestial, agora. E com ela, eu não apenas peço, eu reivindico todos os meus direitos, privilégios e benefícios. Eu exijo acesso irrestrito ao passaporte diplomático do céu, que me abre todas as fronteiras e portas que antes estavam fechadas para mim. Eu reivindico o meu direito à fartura, não o suficiente, não o básico, mas a fartura que transborda, a abundância que me permite ser um rio de bênçãos para os outros e não apenas um poço a secar. Eu reivindico o meu direito à paz. Não a ausência de problemas, mas a paz soberana de quem dorme tranquilamente no meio da tempestade, pois sabe que o seu rei está no controle do barco. Eu reivindico o meu direito à alegria, não a felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda e inabalável que nasce da certeza da minha identidade de herdeiro. E eu reivindico o meu direito à honra. Chega de humilhação, de vergonha, de andar de cabeça baixa. Eu exijo a honra de um príncipe, o respeito de um embaixador do reino mais poderoso do universo. A riqueza, meu pai, eu entendo agora,
Não é algo que eu busco com o meu esforço, como um escravo que tenta comprar a sua liberdade. Não! A riqueza é o meu direito de nascença, é o ar que eu respiro na minha verdadeira pátria. É a atmosfera natural do reino ao qual eu pertenço, não por mérito, mas por sangue. O sangue real do Cordeiro que me fez teu filho e herdeiro de tudo, pois teu é o poder. E eu entendo agora, com uma clareza que me arrepia, que este não é um poder distante, abstrato, guardado apenas para ti nos céus. Não, ao declarar que o poder é teu, eu estou a reconhecer que este mesmo poder, esta mesma energia que criou as estrelas do nada, que abriu o mar vermelho com um sopro, que ressuscitou os mortos e desafiou as leis da física, não está apenas contigo. Ele está disponível para mim. Ele é a minha herança. E hoje eu não apenas o reconheço, eu o reivindico. Eu abro as comportas da minha alma e decreto que este poder avassalador flua agora. Não apenas para mim, mas através de mim. Eu sinto este poder a entrar nas minhas veias como um rio de fogo líquido, queimando toda a fraqueza, toda a hesitação, toda a memória de impotência. A minha antiga identidade de vítima, que se curvava diante dos problemas, é agora consumida por este fogo. E no lugar dela, nasce uma nova identidade, a de um portador do poder de Deus. Um canal vivo da força mais potente do universo. Com este poder a fluir em mim, a minha vitória não é mais uma possibilidade que depende da minha força. Ela não é uma esperança frágil. Ela se torna uma inevitabilidade matemática e espiritual. A derrota, que antes era uma sombra constante, deixa de ser uma opção no meu dicionário. A palavra fracasso é agora apagada do meu vocabulário espiritual. Ela se torna uma impossibilidade lógica. Diante do teu poder que agora opera em mim e através de mim, a realidade material é forçada a se curvar. Todo o obstáculo que antes parecia uma montanha intransponível, eu o vejo agora pelo que ele realmente é. Um simples trampolim para me impulsionar a um nível mais alto de glória. Toda a muralha de dificuldade que me cercava, eu a vejo agora como um portão de ouro, à espera do meu toque de poder para se abrir. Todo o gigante da dívida, do desemprego, da doença, que me aterrorizava com as suas ameaças, eu o vejo agora como um anão insignificante, pronto para ser esmagado debaixo dos meus pés. A minha vitória, meu Pai, não é apenas certa. Ela não é algo que eu espero para o futuro. Ela já aconteceu. No reino do Espírito, no momento em que a minha fé se conectou com o teu poder, a batalha já foi vencida, o veredito já foi dado, a sentença de vitória já foi assinada. E o que eu espero agora não é a vitória em si, mas apenas a sua manifestação estrondosa, gloriosa e inegável na minha realidade física. A guerra acabou. Agora é só a festa da coroação, pois tua é a glória. E eu entendo agora, meu Pai, que a tua glória não é um conceito abstrato de louvores e canções. Não, a tua glória é a manifestação visível do teu poder, é a prova irrefutável da tua existência. E porque a glória é tua, a minha vida não pode, não deve e não será mais uma história de vergonha, de derrota e de humilhação. A minha vida de escassez não te glorifica, ela dá glória ao inimigo. A minha luta não te glorifica, ela dá glória à crise. A minha dívida não te glorifica, ela dá glória ao sistema opressor. Mas hoje este sacrilégio acaba. A minha vida, a partir deste exato momento, se torna o palco principal da tua glória. Ela se torna um outdoor luminoso na autoestrada escura deste mundo. Ela se torna um testemunho tão brilhante, tão ofuscante, tão inegável do teu favor, da tua bondade e do teu poder de transformação, que até os anjos pararão para assistir. Cada carro novo que eu comprar não será um símbolo de status, será um outdoor ambulante da tua provisão. Cada casa que eu adquirir não será um monumento ao meu ego, será um templo da tua paz e da tua fartura.
Cada negócio que eu prosperar de forma avassaladora não será para a minha exaltação, será a prova de que a tua sabedoria supera a dos homens. Cada dívida que eu pagar, não com o meu suor, mas com o teu milagre, não será apenas um alívio, será um grito de guerra que declara a falência do inferno. Eu quero que o mundo olhe para a minha história. Eu quero que os céticos, os ateus, os que zombaram da minha fé, aqueles que me chamaram de louco e de iludido, eu quero que eles sejam forçados a olhar para a minha transformação. Que eles olhem para a minha vida e fiquem de queixo caído, sem palavras, sem argumentos, tentando encontrar uma explicação lógica e não encontrando nenhuma, e que, no final, rendidos e humilhados pela evidência, eles sejam forçados a admitir, entre os dentes, não foi sorte, não foi o homem, foi a mão de Deus na vida dele. A minha vida de abundância será o meu maior louvor. A minha conta bancária transbordante será a minha adoração mais profunda. O meu testemunho de vitória será a prova irrefutável para esta geração e para as próximas, de que tu és um Deus que não apenas existe, mas um Deus que honra, que exalta e que enriquece de forma absurda aqueles que ousam confiar em ti. Esta é a tua glória, e a minha vida é o palco dela. Para sempre, amém. E que este amém não seja um sussurro de encerramento, mas um trovão de manifestação. Que esta palavra não seja um ponto final, mas o som do martelo do juiz celestial a bater na mesa, a selar o meu decreto e a declarar o meu caso encerrado com vitória. Que este amém seja o som da chave de ouro a girar na fechadura do cofre do céu, liberando sobre mim uma avalanche de bênçãos que estavam represadas. Que este amém seja o carimbo de fogo do Espírito Santo que sela a minha nova realidade, não por um dia, não por um ano, mas para todo sempre. Que o universo inteiro ouça o meu amém e se curve em obediência à minha nova realidade. Eu decreto que nas próximas 24 horas o meu pedido será atendido, o meu milagre será entregue e a minha vida será transformada. Está decretado, está ativado, está manifestado. Amém. Você sentiu a vibração mudar? O poder contido nesta versão da oração é capaz de mover montanhas. Agora, para que o seu pedido se materialize nas próximas 24 horas, os seus atos finais são a sua parte no pacto. Curta este vídeo como o seu selo de fé sobre este credo secreto e pense em alguém que você ama, que vive a pedir e nunca recebe. Compartilhe esta revelação com essa pessoa agora. Liberte-a da prisão da oração fraca. E o mais importante, volte a este vídeo e reze este Pai Nosso de poder todos os dias, pela manhã, por 7 dias. Cada repetição é um golpe a mais nas muralhas da dificuldade, até que elas venham abaixo por completo e o rio de milagres inunde a sua vida. Lembre-se, este é o canal Riqueza e Prosperidade Divina. E aqui, toda palavra é uma chave que abre portas para o sobrenatural financeiro.